Olá, amigos, tudo bem? Então vamos lá, o tema do nosso canal, do nosso vídeo hoje é magoar, sobre a mágoa, né? Magoar pessoas. Tanto vale para quem acha, né? Quem sente que magoa as pessoas, ou para quem é o magoado, né? As pessoas me magoam, ou eu magoo as pessoas. Por que isso acontece, né? Essa questão da mágoa, ela é uma coisa bastante presente em nossa vida, né? Desde sempre. E a mágoa, na verdade, ela é um conceito. Ela é um conceito, mas para quem vive, ela é realidade. Mas ela é uma realidade dentro de um conceito de não poder. Tanto as pessoas que me magoam ou quanto eu magoo. Essa questão da mágoa, ela tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Claro, o ego, a personalidade ego, o eu, esse que está vos falando e esse que vos me escuta, é formado dentro de um conceito de medo. Lá na Árvore da Vida, no nosso livro da Árvore da Vida, eu mostro para vocês em que estágio a humanidade e eu e você se encontra hoje em consciência, né? Então, como a gente veio ainda de uma consciência do escuro e está recebendo as primeiras, né, luz de consciência, o sol ainda brilha bastante timidamente ainda sobre a nossa consciência, o que a gente tem ainda é uma consciência de medo, de perca, aquela consciência bem animalesca ainda. A humanidade hoje vive no estado de sono relativo, né? Por isso a gente vive sobre alguns programas eu falo programas, mas são personalidades, né? Então tem a personalidade que reage assim, sobre determinadas formas, e tem a personalidade que reage assado sobre o mesmo tema. Por isso que existem os magoáveis e os que magoam. Na verdade, os que magoam vão encontrar somente os magoáveis. Por isso que eles vão ter a sensação de magoar. E os magoáveis vão se sentir magoados pelo mesmo motivo, porque vão encontrar aqueles que têm o conceito em si que magoam. Por isso que é muito importante você saber quem você é, né? Quem eu sou? A gente tem que se fazer essa pergunta, quem eu sou? Quem eu sou? Maria, né? O que eu penso sobre isso? Isso é meu, de fato? Eu realmente penso dessa forma? Isso não é uma coisa que eu adquiri da minha mãe? Porque se você for analisar bem, a criança, quando ela nasce como uma folha em branco. E ela vai recebendo todas as impressões do meio. Ela nasce com uma herança, né, que é da mãe e do pai, metade mãe, metade do pai. Essa herança sanguínea não tem a ver só com a questão biológica, tem a ver com alguns conceitos que eles já carregam sobre determinadas coisas e que passa mediante sentimento para essa criança que vai recebendo essas impressões, né? Então, quando você nasce, você recebe conceitos internos tanto do seu pai quanto da sua mãe. E esses conceitos você vai carregar e vai se formar ao longo da sua vida com a personalidade. E aí, muito desses conceitos que você recebe quando criança e na adolescência, que é quando o corpo do sentimento vai sendo formado ali, você cresce e o teu corpo mental vai sendo formado e você vai vendo que não é bem assim.
E aí que começam os conflitos, né? Eu quero ser assim, mas só consigo ser assado. Então, por que que eu magoo as pessoas dessa forma? Ou por que que as pessoas me magoam tanto dessa forma? Tem a ver com os conceitos que você recebeu lá quando criança, ou algum trauma que você sofreu. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu, quando criança, tive um problema que eu passei, que a minha mãe, eu vivia num turbilhão, a minha casa sempre foi um turbilhão de coisas que aconteciam e problemas com o relacionamento dos meus pais, e eu vivia no meio daquela loucura toda, né? E um dia a minha mãe, eu era muito criança, e ela pediu para que eu xingasse o meu pai. Eu era muito criança. Só que quando eu fiz o que ela pediu para eu fazer, mandou, eu olhei para o meu pai e eu olhei nos olhos dele, eu criança ainda, olhei nos olhos dele e vi a decepção dele, né? E aquilo ficou gravado em mim. Eu era, sei lá, acho que tinha uns 5 anos, 6, por aí. E aquilo ficou gravado em mim. Como eu sei disso hoje? Fazendo um movimento contrário de investigação sobre o porquê que eu tinha dentro de mim um sentimento que eu magoo as pessoas. E eu me perguntava, mas por que eu tenho esse sentimento de magoar as pessoas? Às vezes eu sentia que eu magoava as pessoas e eu não falava nada. Simplesmente o fato de eu estar presente, isso você consegue com uma autoobservação, porque você só consegue numa autoobservação, o famoso vigiai que Jesus falava, né? A famosa meditação para os orientais. Então, quando você começa a se observar, você começa mas por que esse sentimento assim? Eu nem falei nada, né? Então, você começa a ter essa luz. E aí eu fui investigando, e daí o sentimento de magoar as pessoas, de que eu magoo as pessoas, veio daí. Eu descobri que veio daí, né? E também tem um pouco a ver com o tipo de temperamento, ou traço de caráter, ou, né, padrão de personalidade em que você se enquadrou ou se encerrou ali, encerrou entre aspas, né? E tem muito a ver com isso também. Então, eu vi nos olhos do meu pai a decepção, a mágoa que ele ficou, porque veio de uma filha, né? Que ele amava. E eu esqueci, levei isso para a vida, né? E depois que eu fiz esse trabalho de lembrar o motivo, eu meio que desmascarei o ego, né? Porque depois ele se encerrou em um padrão de personalidade, aonde todo o teu jeito vai ser baseado em alguns traços, né? Então você vai ser mais impositivo, quando você é magoado, né? Quando você é aquele que magoa. Então você vai ser uma pessoa mais impositiva, você meio que vai falar meio sem filtro, porque você tem a crença que você magoa as pessoas. Entendeu? Então, tendo essa crença que você magoa essas pessoas, que isso vem de um sistema, mas um sistema de crenças que você vai construindo a sua vida em cima de conceitos que se correlacionam com isso, né? E aí você vai entrar em outras situações. E aí você vai para a vida dessa forma, e você vai montando a tua personalidade, formando a tua personalidade em conceitos que se relacionam com isso, né? E você vai para a vida.
as pessoas que se sentem magoadas, que as pessoas magoam ela o tempo inteiro, também tem a ver com o sistema de crenças. Lá no passado, você viveu algo que tem a ver, inclusive, com a mãe, com o pai, geralmente, em que você se sentiu muito ferido, né? E você vai para a vida, e você ficou sem reação, porque você talvez era uma criança ainda, e você vai para a vida com esse conceito de que as pessoas me magoam. Eu sofro, né? As pessoas me magoam. E aí você vai também desenvolver a questão de bondade dentro de você. Eu sou uma pessoa muito boa. E aí você vai receber muita pancada da vida, porque enfim, você é uma pessoa muito boa. E para que esse seu conceito se torne realidade, ou seja, que isso se solidifique em sua vida, você tem que justificar esse seu conceito de bondade. Então você vai ser muito magoado, você vai receber muita pancada. Então a gente tem que ver como é que a gente tem levado esses conceitos para a vida da mágoa. Eu magoo as pessoas. Aí, nossa, como eu sou ruim, você sofre por causa disso, né? As pessoas vão te dizer, nossa, mas você magoa, e você magoa de fato, porque isso tem que se fazer presente, tem que justificar a tua crença de que você magoa as pessoas. Isso é inconsciente, tá, gente? Isso é bem inconsciente, geralmente a gente não percebe. E aí isso, gera aquele ciclo que se repete e você não entende e você não consegue sair disso, porque isso é meio que um programa, é dentro de uma personalidade que se encerra ali dentro, que você vai com esses conceitos para a vida, né? Beleza. E como que eu saio disso? Primeiro você tem que querer, né? Sair disso. E esse querer tem que ser bem profundo, sabe? E esse querer tem que ser aquele quase querer de se render. Chega, eu não quero mais isso. E o coração está bastante consternado ali de querer de fato sair disso. Tanto a pessoa que magoa quanto o magoável, que você não aguenta mais levar pancada. E quando você tem isso dentro do seu coração, de não querer mais isso para a sua vida, e o seu coração tem que sentir aquele desabrochar, aquele se render, é quase como um grito de socorro, aí você consegue ter uma luz, né? Uma luz. Então, o primeiro é querer sair disso. O segundo tá, eu quero sair, eu não aguento mais, chega. O segundo movimento é o autoestudo. O autoestudo. Se você quiser querer sair disso, você tem que fazer como eu, como várias pessoas fizeram, um autoestudo. Escrever a própria história da vida, né? Pegar um caderno. Começa a escrever a própria história da sua vida. Meu nome é Ana da Silva. Começa a lembrar de várias coisas da sua infância e escreve a história da sua vida nesse caderno. E quando vier um sentimento de mágoa, você grifa, escreve de vermelho aquele sentimento ali. Tenta lembrar bem. Todas as sensações que você tiver, anote. Anote as sensações em vermelho e grifa. Todo aquilo que te magoaram, ou que você sentiu que você magoou, que você feriu, e tendo você grifa bem de vermelho, conta bem a tua história. Tenta lembrar o máximo de fatos que você puder, desde a primeira vez que você se viu como pessoa.
aos 5 anos, aos 3 anos, aos 4, e anote bem e grifa. Escreve toda a sua história, um autoestudo da personalidade. E depois que você escrever, se envolva bem aí, tá? Se envolva bem nessa história. Se envolva mesmo. E depois que você escrever tudo, você vai chorar, você vai espernear, você vai gritar, anote se você chorou, se você gritou, e xinga bem a pessoa, é tua mãe, é teu pai, é tua avó, teu tio que te fez mal, xinga aquela pessoa ali, entendeu? E depois que passou isso pode demorar aí, sei lá, esse seu estudo pode demorar ali, sei lá, 10 dias, 15 dias, um ano, desde que você se envolva bem nessa história e faça esse autoestudo e se envolva. Depois que você terminou essa fase, aí você sai a personalidade Ana da Silva e entra o observador, que vai ler aquela história. Como alguém que lê um livro, sem se envolver com a personalidade, com a personagem. E tente... o importante de tudo é se fazer as perguntas nesse estágio. Porque quando você se envolve na história, não faça perguntas, apenas viva. Viva aquela história, chore, grite, escreva, risca. Aí depois, quando você vir como observador, aí você faça perguntas. Por que eu senti isso neste momento? E aí você fecha o caderno e você vai dormir. Sempre antes de dormir é bom fazer isso. Leia um pouco da história e se faça perguntas. Anote lá no caderno, estou com o caderno aqui, anote no caderno depois. Por que lá naquele momento da minha vida eu me senti assim? E anote isso. Anote isso, essa pergunta que você fez, e vai dormir. Talvez você sonhe sobre isso, e talvez você tenha um insight sobre isso. Talvez essa tua resposta não venha no primeiro dia, mas o importante é que você faça-se essa nova pergunta de novo, e de novo, e de novo. Naquele momento, esquece o resto da história. Primeiro foca naquilo. Entendeu? E as perguntas tem que se fazer, porque se você não fizer as perguntas, as respostas não vêm. E aí você vai começar a ter insights sobre o porquê daquilo. Depois que você desmascara o ego, você começa a ter luz. Olha, aconteceu isso. Tá, então é igual a Vivian. A Vivian, eu no caso, né? Ela teve esse insight. Como é que tá? Depois que você descobre o porquê que você sentiu isso e dessa forma, como é que você faz? Aí não tem como você mudar o passado, você pode ressignificar. Então é por isso que eu acho que eu magoo as pessoas por causa disso. Aí você vai e ressignifica. Você deita, você volta lá nessa sua lembrança e ressignifica. Você olha a tua personalidade, que tinha apenas 5, 6 anos, e você vai se compadecer dela, ao invés de puni-la. E nem os seus pais, gente, porque cada um está vivendo a sua vida. Eu culpei a minha mãe por muito tempo, mas depois eu entendi que ela estava sofrendo ali. E não tinha nada a ver comigo, era dela a vida. Tudo bem, ela passou para mim, mas cada um está fazendo seus corres ali, né? Vivendo a vida. E aí eu vou e ressignifico. A Vivian só tinha 5 anos, então eu vou lá, pego aquela Vivian, abraço ela e falo: Vivian, tudo bem, você sentiu que você magoou o seu pai? Mas veja, olha só, olha o turbilhão que está acontecendo, olha a loucura, a consciência que tem os seus pais hoje, olha o quanto de ferida tem a sua mãe, tem o seu pai de ferida. Abraça aquela criança de 5 anos, 6 anos e fala: tá tudo bem. Você só é uma criança. Você
pediu o que sua mãe fez, você sentiu que magoou o seu pai, mas você é só uma criança. Você não tem esse poder todo. E você ressignifica isso. E faça isso quantas vezes for necessário, porque não muda assim de uma hora para outra. Não muda de uma hora para outra. É bastante tempo para você mudar. Às vezes é uma coisa de 3, 4, 5, 10 anos, às vezes uma vida inteira. Mas o importante é que você desmascare o ego toda vez que você sentir que magoou alguém. Aí você vai lembrar, é por causa daquele episódio, mas eu só tinha 5 anos. Hoje eu tô madura, não é bem assim. Fazendo esse processo e a questão da mágoa, quando as pessoas se sentem magoadas também, você vai voltar naquela tua criança e vai abraçar, sabe? E você vai perdoar ou compreender que aquela pessoa que te magoou estava vivendo um processo, que tinha uma consciência naquela época, que também era uma pessoa que achava que magoava, por causa de uma infância, por causa de um sistema que ela recebeu dos pais. Quando a gente faz esse processo, a gente começa a compreender as pessoas e compreender a própria vida. Quando você faz essa compreensão da própria vida e da vida das pessoas, automaticamente até o processo de perdão, ele passa a ser meio que inútil, porque quando eu perdoo, o que eu quero dizer com isso? Que alguém me magoou. E se não existe a mágoa, existe apenas um processo de evolução e de desenvolvimento que cada um está vivendo aqui, segundo uma consciência de medo ainda, de perca, que é a antítese do amor, que a gente está aqui para poder sair do medo e entrar no amor. Aí você vai compreendendo as pessoas. E a questão, o perdão fica até meio obsoleto depois disso, porque a gente entende que não tem nada o que perdoar, que é compreender o processo evolutivo de cada um. E como ela se envolveu nisso e como ela está saindo disso também. Entende? Bom, o que eu tinha para falar sobre perdão, sobre mágoa, né? Que tem a ver com perdão também. Eu acho que é isso, né? Eu espero que eu tenha clareado e ajudado você nesse teu processo. E eu compartilho enquanto eu aprendo, porque eu também estou nesse processo, né, de compreender a vida, assim como você. Fico por aqui e até mais.